nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Está entrando no ar mais uma vez, com a graça e o amor do Senhor, o programa O Caminho da Vida. Um programa, uma iniciativa dos pastores da Igreja Presbiteriana de Maringá, que tem como intenção levar a bênção de Deus para dentro da sua casa. Nós queremos falar de Jesus para você. Nós queremos falar do amor de Deus para você. Nós queremos que a sua casa, que a sua vida seja abençoada ricamente pelo autor e pelo consumador da nossa fé, Jesus Cristo, Filho de Deus, do Deus bendito. Antes de nós passarmos para o momento de mensagem, e quem trará a mensagem hoje é o pastor Paulo de Tarso. Ele vai falar acerca de Jesus em nossas casas. Mas antes de passarmos para o momento da mensagem, eu quero passar alguns avisos rápidos para você. Você pode entrar em contato conosco aqui do programa O Caminho da Vida para fazer comentários, fazer elogios, fazer críticas, sugerir temas para os próximos programas, mandar pedidos de oração, qualquer outro assunto, qualquer outro motivo de contato. Você pode fazer esses contatos através do e-mail ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Vou repetir, ocaminhodavida, tudo junto, .ipb@hotmail.com. Ou você pode entrar nas páginas do programa O Caminho da Vida que nós temos no Facebook e no Orkut. Procure lá, se você tem seu perfil no Facebook ou no Orkut, procure o perfil do programa O Caminho da Vida. Além disso, você pode também entrar em contato conosco ou, mais especificamente, assistir os programas anteriores já gravados. E assim como esse que você já está vendo, você pode vê-lo também pelo site do programa, programaocaminhodavida.blogspot.com. Você pode enviar esse endereço para quem você conhece, que não mora na região abrangida por essa emissora de TV, e pode pedir para que essa pessoa, de onde estiver, de qualquer lugar do planeta em que ela estiver, que ela acesse o computador e que ela assista o programa O Caminho da Vida nas páginas da internet. Nós queremos também dizer a você que é da região de Maringá, que você pode ter acesso a uma palavra amiga para todas as horas da vida através do Disque Paz. O Disque Paz é um serviço da Igreja Presbiteriana do Brasil que não tem custo algum, além do custo da ligação local. E o telefone para você ouvir essa palavra bendita é o 3025-3333. Você que é daqui da região do DDD 44, da região de Maringá. Ligue e ouça uma palavra amiga para todas as horas da vida. Queremos dizer que nós estamos com alguns pedidos de oração. Nós estamos orando pela sua vida. Nós estamos orando por algumas pessoas especificamente, e aquelas que têm nos mandado os seus pedidos, elas têm sido atendidas e algumas inclusive são citadas aqui no ar. Uma delas é a Alessandra Gomes de Andrade, que entrou em contato conosco, não especificou os motivos de oração, mas ela pediu muita oração. Então, Alessandra, nós estaremos orando pela sua vida, como já estamos fazendo. Receba a bênção do Senhor na sua casa, nós vamos continuar orando por você. E nós gostaríamos, inclusive, você que tem enviado seus pedidos de oração para nós aqui no programa, envie depois o resultado dessa oração. Nos permita ouvirmos o seu testemunho. Para nós vai ser edificante, eu tenho certeza disso. Antes de passarmos para a mensagem, eu quero falar um pouco acerca de uma promoção que nós estamos tendo contato com ela através do nosso parceiro, a Livraria Evangélica de Maringá. Eles estão fazendo uma grande promoção agora para o Dia das Mães. Você que ainda não decidiu o presente que você vai comprar para sua mãe, você pode comprar neste Dia das Mães, você pode comprar para sua mãe um presente que edifica. Pode comprar CDs, DVDs, livros, bíblias e muitos outros itens que você pode encontrar na Livraria Evangélica de Maringá. E queremos dar alguns exemplos aqui. Eu vou pegar 2 dos presentes que eles estão passando para nós e pedindo que nós informemos a todos. Primeiro deles é a Bíblia da Mamãe.
A Bíblia da Mamãe é uma Bíblia que é específica para você que é mãe, você que quer presentear a sua mãe. Você tem acesso na livraria evangélica à Bíblia da Mamãe, Sabedoria de Deus para as Mães. E o preço dessa Bíblia lá na livraria evangélica é R$ 49,90. E além disso, nós temos a Bíblia da Mulher, uma Bíblia com devocionais voltados específicos para a mulher. E essa Bíblia, ela está em uma promoção na livraria evangélica de Maringá de R$ 94,00, de R$ 95,00. Ela está por R$ 74,90. Basta você chegar lá e falar: eu quero aquela Bíblia que eu vi no programa O Caminho da Vida, aquela que está em promoção. Então invista na vida espiritual da sua mãe, comprando para ela nesse Dia das Mães, ou da sua mãe ou da sua esposa. Invista na vida espiritual dela, comprando para ela presentes que edificam lá na livraria evangélica de Maringá. Queremos também dizer aqui acerca das promoções que nós estamos fazendo aqui no programa O Caminho da Vida. Há 2 programas atrás, há 2 semanas atrás, nós fizemos uma promoção para que as pessoas que ligassem, que entrassem em contato conosco via torpedo no celular, que enviassem um torpedo para nós no celular, iriam concorrer ao livro Vencendo o Sofrimento, do pastor Marcos Souto. E nós queremos dizer que a pessoa que ganhou esse livro foi a dona Noêmia, ou foi a Noêmia. O final do telefone dela é 7532. Noêmia, a produção do programa O Caminho da Vida vai entrar em contato com você para presenteá-la, para nós dizermos como vai ser, como vai se dar a entrega do livro Vencendo o Sofrimento, do pastor Marcos Souto. E nós temos mais uma promoção. Entrou mais um patrocinador no programa O Caminho da Vida, o restaurante La Gôndola, e eles querem presentear não só o programa, mas eles querem presentear aos nossos ouvintes com um almoço para um casal. Qualquer dia da semana que você quiser almoçar no La Gôndola, você pode aparecer lá e dizer assim: eu estou assistindo o programa O Caminho da Vida e eu sei que vocês estão ajudando. E se você, além de almoçar, você quiser almoçar e não precisar pagar, então você vai enviar um torpedo para a gente. Você vai enviar um torpedo para o 8414 3940 ou 8414 3979. E nesse torpedo você vai colocar: eu estou assistindo ao programa e quero almoçar no La Gôndola. Escreva lá: estou assistindo ao programa e quero almoçar no La Gôndola. Você vai concorrer a um almoço para um casal, com direito a um refrigerante, inclusive, para cada um, em qualquer dia da semana que você desejar. E se você não ganhar esse almoço, você vai poder, sem dúvida alguma, comparecer ao restaurante para verificar o atendimento de primeira e a refeição deliciosa que eles servem para todos os que vão lá. Então vamos agora, depois do intervalo, ficar com a mensagem do pastor Paulo de Tarso, pastor da Igreja Presbiteriana de Paysandu, que vai trazer para todos nós uma mensagem acerca de Jesus nas nossas casas. Não saia daí, fique conosco. Nós já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Tua palavra
Que bom estarmos juntos mais uma vez, através do programa Caminho da Vida. E eu quero convidar você a me acompanhar atentamente na tela aqui de sua TV. Vamos ler aí no texto bíblico que se encontra em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meus queridos, minhas queridas, o assunto de nossa mensagem hoje é a família. O nosso foco está voltado para a família. O nosso texto bíblico narra a respeito do encontro de Zaqueu com Jesus e a recepção do Senhor em sua casa. Com Jesus entrou a salvação na casa de Zaqueu. E por isso, o tema de nossa mensagem hoje é Jesus em nossas casas. O Senhor quer entrar em nossas casas para abençoá-las, como Ele quis entrar na casa de Zaqueu. Acompanhe atentamente comigo o que diz o versículo 5 do texto que nós lemos, do texto de Lucas 19. Quando Jesus entrou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Para desfrutarmos desse maravilhoso privilégio de termos Jesus em nossas casas, é necessário adotarmos algumas atitudes. Quais são essas atitudes para que isso possa acontecer? Eu gostaria de destacar, pelo menos, três atitudes. A primeira atitude é aproveitar as oportunidades. Ah, meus queridos, quantas oportunidades nós deixamos passar diante de nós. Meu querido e minha querida, que nos assiste agora por este canal de TV, preste muita atenção. As oportunidades, quando elas surgem, não devem jamais ser desperdiçadas. Bem, pode ser que talvez seja a nossa única chance. Então, vamos agarrá-la, vamos tomar posse dessa oportunidade de alguma forma. Zaqueu não deixou passar a oportunidade. Jesus entrou em Jericó e atravessou essa cidade, conforme o texto de Lucas 19, no capítulo 1, nos fala dessa história. Foi a última vez que ele passou por ali. Lá em Lucas 18, 31, nos dá essa evidência. Zaqueu superou barreiras para encontrar-se com Jesus. Primeiro, a multidão, Lucas 19, 3. Segundo, ele não era alguém alto, de boa estatura. Sua baixa estatura foi um obstáculo, Lucas 19, verso 3. Terceiro, a sua reputação entre os religiosos não era lá das melhores, Lucas 19, verso 17. Quarto, a sua condição de um homem rico, Lucas 19, 2 e em Lucas 18, 25 nos fala da sua posição social. E uma quinta barreira também é a crítica implacável e impiedosa daqueles que o conheciam, Lucas 19, 7. E você, meu querido e minha querida que nos assiste, tem aproveitado a oportunidade de levar Jesus para a sua casa? Talvez muitos obstáculos você possa ir encontrar pelo seu caminho e talvez parar nesses obstáculos. Mas observe que no texto que lemos revela um homem aproveitando esta grande oportunidade de ter Jesus em sua casa. E o faz apressadamente. Quando você lê o texto de Lucas 19, versos 4 ao 6, você vai perceber que a Bíblia nos diz que ele apressadamente desceu da árvore e recebeu Jesus. Foi o tempo de Zaqueu. O encontro com Jesus estava nos propósitos do ministério do Divino Mestre. Ele disse: me convém ficar hoje em tua casa. Lucas 19, 5. Zaqueu
teve consciência da oportunidade e o recebeu com alegria, no versículo 6. Essa é a alegria de ter encontrado o que realmente buscava e queria, e que precisava. As oportunidades passam. Precisamos discernir o tempo de Deus para as nossas vidas e as vidas dos nossos queridos. Eu quero novamente convidar você para me acompanhar na leitura do próximo texto, que está em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2, onde nós lemos. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Ainda no próximo texto, em Romanos capítulo 13, verso 11, nós lemos a seguinte exortação da palavra de Deus. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quem sabe você não esteja agora nesse momento tentando fugir de si mesmo. Nós somos assim. Nós não queremos enfrentar realidades. Quem sabe dizendo à sua própria consciência e ao seu coração: eu creio que ainda não chegou a minha hora. Quando chegar a minha hora, eu me entregarei a Jesus. Talvez seja essa a indagação do seu coração. Na verdade, o que você está tentando fazer é fugir de Deus e talvez até de si mesmo. Porque a sua hora, meu querido, minha querida, já chegou e é agora. Eu peço a você que mais uma vez acompanhe a leitura que eu farei do texto de Hebreus 5:7 que aparece na tela do seu vídeo. Diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aproveitamos as oportunidades quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 33. Apesar do rico Zaqueu tinha necessidade dele ser rico, ele tinha uma necessidade bem maior do que os bens materiais, que era a salvação dele e da sua casa. Quais têm sido as nossas prioridades? Estamos demonstrando na prática de que a salvação é coisa essencial em nossa vida e na vida dos nossos entes queridos? Será que isso tem sido prioridade para nós? Mais uma vez eu convido você para olhar na tela do seu vídeo, no texto de Mateus capítulo 16, verso 25 ao 26, onde nós lemos: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por amor, por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Essa é uma atitude. Agora, a segunda atitude é confessar os nossos pecados. Confessar os nossos pecados. Zaqueu tinha uma reputação de um homem pecador, ele era mal visto ali por conta dessas suas atitudes. Em Lucas capítulo 19, verso 7, nos diz que todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Ele não se justificou, Zaqueu não se justificou, mas pelo contrário, ele confessou e demonstrou um verdadeiro arrependimento. Quando ele disse, em trementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você pode encontrar isso no registro de Lucas 19, verso 8. A graça de Deus já estava operando na vida de Zaqueu. O Espírito Santo convence do pecado. E a confissão, queridos, ela é essencial para o perdão e a salvação. Observem que no texto de Provérbios também, conforme projetado na tela do seu vídeo, Provérbios 28, 13 nos diz, nós aprendemos uma coisa extraordinária. Diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Que pecados em nossas casas estão impedindo a entrada de Jesus? Poderíamos enumerar aqui: desonestidade nos negócios, que trazem para nossas casas bens mal adquiridos, injustiça nos relacionamentos entre marido e mulher, injustiça nos relacionamentos entre pais e filhos, empregador, empregado. Qual será? Pornografia em revistas ou na internet, idolatria. Outros, talvez, indiferença aos valores do reino de Deus. A necessidade de levar Jesus para os nossos lares, para que os inimigos sejam derrotados. Há muitos inimigos que hoje se levantam contra as famílias. Esses que acabei de mencionar há pouco
E além, é claro, das drogas, do tráfico, da infidelidade conjugal, da mentira, da desconfiança, da insubmissão, dos valores ensinados pela mídia e pela internet, que pervertem os valores cristãos de um modo ainda muito mais amplo. Se você não confessar os seus pecados e não levar Jesus para a sua casa, será inútil lutar contra todos esses adversários da família. Mas, meus queridos e minhas queridas, a terceira e última atitude é receber Jesus em nossas casas. Apesar da busca diligente de Zaqueu, eu quero chamar a sua atenção para o texto de Lucas 19, versos 2 ao 4. Mostra que foi Jesus quem tomou a iniciativa, quando diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Lucas 19, verso 5. Meus amados, minhas amadas, não somos nós que encontramos Deus, mas Deus nos encontra em Cristo. Em Cristo, Deus vem até nós e demonstra a sua disposição de entrar em nossas casas. Zaqueu só pôde encontrar-se com Jesus porque o Mestre o encontrou em Jericó, destacou de toda a multidão e convidou-o para hospedar-se em sua casa. Eu quero chamar você novamente para acompanhar essa leitura desse texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é o texto que o pastor Luiz Henrique leu logo na abertura desse programa. E está em Apocalipse 3:20. Isto é pura graça de Deus. Não há mérito da nossa parte, na nossa busca. Jamais encontraríamos Deus se Ele não viesse até nós. Ou seja, através do seu Filho Jesus Cristo. Resta-nos então abrir a porta e receber gostosamente Jesus com alegria. Lá em Lucas 19:6 nos fala dessa verdade. E 3 verdades, eu quero apontar aqui, 3 verdades dentro do livro de Apocalipse, no capítulo 3, verso 20. A primeira é graça. Jesus vem até nós. Eis que estou à porta e bato. A segunda verdade, fé. Abrimos a porta para Jesus. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. E a terceira verdade que nós encontramos aqui, salvação. É o resultado de um processo. Do processo todo, quando ele diz: cearei com ele e ele comigo. Por isso Jesus afirmou: hoje entrou a salvação nessa casa. Salvação é libertação de tudo aquilo que nos impede de ser tudo o que devemos e podemos ser de acordo com o propósito de Deus para as nossas vidas. A presença de Jesus traz transformação completa de tudo. Meus queridos, minhas queridas, quero concluir dizendo que Zaqueu foi salvo e foi o agente de Deus para a salvação da sua família. Deus pode usar qualquer membro da família para a salvação de todos na casa, como percebemos aqui nos exemplos bíblicos. Por exemplo, o exemplo de Noé, se você se reportar para o texto lá de Gênesis, lá no Pentateuco, no capítulo 7:1, fala muita história de Noé. Por exemplo, a prostituta Raabe, no texto de Josué, capítulo 2, versículos 12. No capítulo 6, verso 25, a menina escrava de Naamã, em 2 Reis, capítulo 5, versos 1 ao 3. Outros exemplos poderiam ser citados, tanto da Bíblia como da nossa experiência. Nós cremos que esses são suficientes para nos estimular e nos colocarmos nas mãos de Deus, para sermos canais de bênção dele para a nossa família. Mas não se esqueça, minha querida e meu querido que nos assiste nesse momento. Tudo precisa começar a partir de você. É de você para a sua casa, para a sua família. Que Deus possa abençoar a você e toda a sua casa através da pessoa de Jesus Cristo. Amém. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Falei fazer essa entrada aqui para... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida.
Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Pequeno Autovidro, vidro elétrico, travas, para-brisa, borrachas. Super promoção nos alarmes a partir de R$160. Vidro elétrico a partir de R$300. Trava elétrica R$70. Pequeno Autovidro, Avenida Morangueira, 1766. Próximo ao São Francisco. Fone 3029-6965, em Maringá. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Acabamos de ouvir então a mensagem do pastor Paulo de Tarso falando acerca de Jesus em nossas casas. Vamos agora começar a conversar sobre essa mensagem, mas antes eu quero reforçar para você acerca das nossas promoções. Nós fizemos uma promoção de sorteio de um livro. A Noêmia ganhou e nós vamos entrar em contato com ela para entregar esse livro. E se você quiser almoçar no restaurante La Gôndola, casal almoçar com direito a refrigerante e tudo mais, você vai entrar em contato conosco também através de um torpedo. Pegue o seu celular e envie um SMS, envie um torpedo para o 8414-3940 ou 8414-3979 e escreva lá: estou assistindo o programa e quero almoçar no La Gôndola. Escreva isso e nós vamos retornar depois, se você for sorteado, vamos retornar para o seu número e vamos passar para você todas as informações que você precisa para ir lá desfrutar desse almoço no La Gôndola. Além disso, nós também queremos reforçar que a Livraria Evangélica de Maringá está avisando você que ainda não comprou o presente da sua mãe ou da sua esposa, agora para o Dia das Mães, que você pode passar lá e você pode adquirir ou a Bíblia da Mamãe, uma Bíblia que traz mensagens específicas, devocionais específicas para as mães. O valor dessa Bíblia está R$ 49,90 lá na Livraria Evangélica. Ou você pode também adquirir a Bíblia da Mulher, uma Bíblia que tem devocionais e estudos voltados especificamente para as mulheres. Se você quer dar para sua mãe ou para sua esposa presentes que edificam, passe na Livraria Evangélica e procure Bíblias, livros, CDs, DVDs e muitos outros itens que eles têm lá para nos oferecer. Essa Bíblia específica que eu mostrei agora, a Bíblia da Mulher, ela está numa promoção de R$ 95, ela está por R$ 79,90. Procure lá, fale assim: eu vi a Bíblia na promoção, eu quero aquela lá para minha mãe. Procure desse presente para sua mãe ou para sua esposa agora no Dia das Mães. Vamos voltar então aqui com o programa Caminho da Vida, começar com o nosso bate-papo, o nosso momento de perguntas. Eu quero, como de costume, fazer a primeira pergunta do programa para o pastor Paulo, que nos trouxe a mensagem. Pastor, Jesus rejeitaria alguém que se sente pecador e que reconhece a sua indignidade? Eu gostaria de responder a essa pergunta, pastor, me reportando para uma experiência que eu vivi quando eu estava visitando um presídio. Experiência pessoal sua. Experiência pessoal. Eu ministrei a palavra nesse presídio e um dos presos ali, dos encarcerados, me chamou ao cantinho, chorando, e ele disse que ele não tinha jeito para ele. Ele estava tinha cometido inúmeros crimes e não sabia mais o que fazer, mas ele tinha no coração dele que Deus jamais o perdoaria por conta dessa vida criminosa e tudo mais. E eu, chamando ele ao canto ali, orei com ele, mostrei para ele que Jesus não rejeita de fato. E o próprio Jesus fala isso, né? E isso que nos traz um consolo, uma alegria muito grande ao coração, quando a gente vê assim nas palavras de Jesus Cristo, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, verso 37, aonde mesmo ele diz assim que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora.
Então isso dá segurança ao coração de todos aqueles que, como você perguntou aí, o pecador, o passo é reconhecer, ele tem que humildemente reconhecer o coração quebrantado, se entregar a Jesus. E inclusive o texto de Salmos mesmo, 51, no versículo 17, também fala isso, que pessoas estão querendo fazer sacrifícios, fazer obras para merecer o perdão de Deus, é inútil. Porque a palavra de Deus diz que sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado e contrito, um coração compungido e contrito. O Senhor não despreza, não desprezarás o Deus. É interessante que a gente entende isso também a partir da nossa vida prática. Eu acho que qualquer pessoa que já ficou doente ou que já lidou com um doente, principalmente quem é da área da saúde, sabe que o primeiro passo para você ser curado é você assumir que você está doente. Admitir a doença. Isso. No momento que você admite, você vai buscar o remédio, porque enquanto você não entende que você está doente, enquanto você não percebe que a doença faz mal para a sua vida, você continua distante do remédio. E quando a gente olha para o mundo espiritual, nós podemos entender da mesma forma, que o pecado, enquanto uma doença, enquanto algo que corrói a nossa alma, ele precisa ser entendido, admitido, e a partir de então, o pecador tem que buscar essa solução em Deus, procurar esse remédio que só Jesus é que tem. Interessante que, interessante que o que você colocou foram as próprias palavras de Jesus, que ele disse que ele veio para os doentes mesmo, né? Isso, foi bem a linguagem dele. Às vezes nós vemos algumas pessoas dizerem, eu já ouvi algumas vezes, mas aquela pessoa roubou, matou, fez tanta coisa errada e agora disse que se converteu e disse que mudou de vida. A gente ouve as pessoas dizerem isso, né? Mas isso é arrependimento. Isso. Né? E quando uma pessoa, não importa o que ela fez, se houve verdadeiro arrependimento, não é remorso não, mas se houve verdadeiro arrependimento, e o arrependimento ele sempre aponta para Deus. Nós não nos arrependemos para nós mesmos, nós nos arrependemos diante de Deus. Todo arrependimento genuíno, ele tem que apontar para Deus, para Jesus. E aí há mudança, né? Quando esse arrependimento está diante de Deus. É que nem o filho pródigo disse: Pai, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Então nós pecamos contra quem? Nós pecamos contra Deus. E o arrependimento precisa ser diante de Deus. E quando esse arrependimento é diante de Deus, de coração, a Bíblia diz que Jesus, então, ele nos redime dos nossos pecados. E justamente esse senso de justiça que nós temos, que faz com que a gente olhe para alguém que nós consideramos extremamente pecador, um criminoso, um assassino, e faz com que nós pensemos, ele não é digno, ele não merece, e até o próprio criminoso, muitas vezes, como o próprio pastor Paulo colocou, muitas vezes o próprio criminoso, o próprio pecador, né? Já se sentencia, assim, já se sente dessa forma. Quando ele pensa, eu não sou digno, meu pecado não tem perdão. Isso é fruto do nosso senso de justiça. Porque nós achamos, e realmente a gente pode entender que é assim, que quando aquilo que a gente faz, a gente paga. Isso é verdade. Agora o problema é que a misericórdia e o amor de Deus vão muito além da justiça. Ele também é justo, ele também aplica a justiça dele. Mas sobre aqueles a quem ele derramou a misericórdia, a justiça ela é manifesta através de Cristo. Ele tem o poder de ser misericordioso e de ser justo ao mesmo tempo. Mas se abraçam esses dois atributos dele, né? Esse sentimento de justiça própria, pastor Luiz, ele também precisa de arrependimento. Se você acha que você pode, mesmo que você seja uma pessoa humanamente boa, trabalha, cuida bem da sua família, nunca roubou, mesmo assim você precisa de arrependimento, porque a Bíblia diz assim: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Eu sou tão culpado diante de Deus quanto um criminoso. Eu sou tão culpado quanto um estuprador. Eu sou tão culpado quanto qualquer outra pessoa. Então, se eu quero redenção em Cristo Jesus, mesmo que eu me ache uma pessoa boa, eu preciso de arrependimento diante de Deus. Eu gostaria de colocar uma frase em cima do que o pastor Vanderlei está falando. Só quero anunciar que essa frase não é minha, eu não criei. Pena que eu não sei quem é realmente o responsável por essa frase, para dar o devido crédito, né? Mas eu li algo assim que dizia que o arrependimento ele é uma mudança de atitude e é uma mudança também de valores.
no sentido de que a pessoa muda de tal forma que ela passa a amar o que ela odiava e passa a odiar o que ela amava. Isso né? é uma das Então, características, um dos reflexos do arrependimento. Exatamente. verdadeiro. Então ela toma uma postura diferenciada. Ela gostava de agir dessa forma, contrária a todo o propósito de Deus e a vontade de Deus. Aí, de repente, aquilo que ela detestava, não gostava de fazer, então ela muda de valores, de princípios e tudo mais, e ela passa então a amar aquilo que ela não gostava e passa a odiar o pecado, que era a vida que ela ali... E eu gosto também da expressão que o apóstolo Paulo usa quando ele compara a vida humana com uma corrida. E ele escreve aos Coríntios dizendo que assim como nós corremos, assim como muitos correm no estádio buscando o prêmio, nós devemos correr a nossa vida. E o que eu gosto dessa expressão é que na corrida, e nós estamos perto de Olimpíadas e tudo mais, e você sabe bem disso, você que observa o esporte sabe bem disso, na corrida, quem ganha a medalha no final não é quem sai primeiro, é quem chega primeiro. Então não importa na corrida como você começou, se você começou mal ou se você começou bem, o importante é como você termina. E é por isso que os criminosos e aqueles que você e eu, humanamente, falando humanamente corretos, digamos assim, né, aos olhos da sociedade, os politicamente corretos, nós olhamos para esses e os condenamos porque eles começaram mal. Jesus vai nos avaliar no final das nossas vidas de acordo com o nosso fim da carreira e não o início dela. Precisamos lembrar disso. Mas vamos caminhar aqui, que senão a gente não termina. Pastor Vanderlei, Zaqueu, quando recebeu Cristo em sua casa, ele resolveu mudar de atitude. E é interessante que o texto diz que só depois dessa mudança de atitude é que Jesus olha para ele e diz: hoje houve salvação nessa casa. Então, será que daria para a gente entender que a salvação tem a ver com a atitude da pessoa? Será que a salvação tem a ver com disposição do coração ou tem a ver com o proceder? A minha atitude leva em conta. Como que é essa questão? Olha, pode haver, eu acredito que pode haver mudança de atitude sem eu ter um encontro com Jesus. Pode haver. Pode. Só que todo encontro com Jesus, ele implica em mudança de atitude. Isso é verdade. Então, o que aconteceu na vida de Zaqueu aí é que ele teve um encontro com Jesus, não foi a atitude dele que gerou salvação. Bom especificar isso. Foi também, a salvação que gerou mudança de atitude. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, que se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aleluia. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, o encontro com Jesus, a salvação, a regeneração que houve no coração de Zaqueu, gerou essa mudança de atitude dele querer, se alguma coisa ele tivesse defraudado alguém, ele devolveria, né? Então, geralmente, eu sempre digo, quando eu estou pregando na igreja, quem se encontra com Jesus não é mais o mesmo. É impossível que uma pessoa, então, seja transformada e receba o céu através simplesmente da mudança, e entre no céu através da mudança de conduta. Mudança de conduta, mudanças morais não leva ninguém para o céu. Mas é impossível também que alguém que recebe a Cristo permaneça nas mesmas atitudes. Eu posso ser um alcoólatra, um dia lá eu digo vou parar de beber, e paro de beber. Posso ser um dependente químico, posso ser um fanfarrão, e eu posso mudar a minha atitude. Mas isso não quer dizer que eu encontrei a salvação. Agora, sempre que encontrarmos a salvação, isso vai promover mudança de atitude. É impossível um homem encontrar-se com Jesus e continuar sendo o mesmo. Não existe. Nos seus princípios morais, na sua vida, no seu jeito de ser, ele muda, há mudanças. Joia. Vamos voltar daqui a pouco no segundo bloco de bate-papo, conversando um pouco mais sobre isso. Enquanto isso, você vai ficar com um instante de comerciais. Fique conosco aqui com o programa O Caminho da Vida. Hidral Veículos, há 11 anos em Maringá, trabalhando com muito profissionalismo em direções hidráulicas, ar-condicionado, autoelétrica. Faça-nos uma visita na Avenida Colombo, 8062, próximo ao Estância Gaúcha.
La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Pequeno Autovidro, vidro elétrico, travas, para-brisa, borrachas. Super promoção nos alarmes a partir de R$160. Vidro elétrico a partir de R$300. Trava elétrica, R$70. Pequeno Autovidro, Avenida Morangueira, 1766. Próximo ao São Francisco. Fone 3029-6965, em Maringá. Estamos de volta então com o programa Caminho da Vida e antes de continuarmos aqui o nosso bate-papo, eu quero avisar você que na semana que vem nós teremos aqui no programa Caminho da Vida um missionário indiano. O nome dele é Peter, ele é missionário na Índia e ele é indiano também. E ele é casado com uma também missionária, mas essa brasileira atuando na Índia, a Cristina. Eles vão passar um tempo agora em Maringá e na semana que vem no programa Caminho da Vida vamos convidar então o casal Peter e Cristina, missionários na Índia, para falarem aqui um pouco conosco no programa Caminho da Vida. Estamos conversando acerca de Jesus nas nossas casas. O pastor Paulo pregou acerca de Zaqueu recebendo Jesus na sua casa e sendo transformado e tendo a sua casa transformada por esse Cristo. E agora estamos conversando um pouco acerca disso e eu queria abrir uma pergunta para ambos os pastores, tanto o pastor Vanderlei quanto o pastor Paulo de Tarso, nos respondendo como que uma pessoa pode saber que Jesus está realmente querendo entrar na minha casa. Como é que eu posso saber se ele quer entrar na minha casa? É interessante que muitas pessoas, quando nós compartilhamos a respeito da fé e falamos de Jesus Cristo, elas acabam dizendo o seguinte, como evasiva. Elas falam assim, não, o meu dia não chegou, a minha hora não chegou, como eu citei na mensagem. Inclusive eu quero até aproveitar e corrigir uma citação que eu fiz de Hebreus 5:7, está inclusive no PowerPoint, nos slides, está errado, é 4:7, né? Lá em Hebreus, no capítulo 3 ao capítulo 4, até o versículo 7, o apóstolo que foi o autor dessa carta, nós não sabemos quem não temos evidências, só suspeitas, ele cita 5 vezes a palavra hoje, e se referindo ao quê? Ao aspecto da salvação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Aí a pessoa, pastor Luiz, ela pensa o seguinte, mas eu não ouvi. Quando é que Deus fala com a gente? Ora, Deus fala com a gente através da voz dos seus servos, dos pastores, de alguém, de uma criança, de alguém que vê compartilhar a palavra. A partir do que nós falamos da palavra de Deus, e a palavra de Deus só pode ser compartilhada com poder, mediante o Espírito Santo, Deus está falando com você. Então eu posso saber que o Senhor quer trabalhar na minha vida e entrar na minha casa quando eu estou ouvindo a palavra, e eu não posso postergar isso. E é interessante também que o Salmo 19, ele nos diz que a criação fala de Deus, ele nos diz que a Bíblia fala de Deus. É verdade. E ele termina dizendo que nós também somos testemunhas de Deus. Então, se você acha que Deus não falou com você, que Deus não quer entrar na sua casa, você está se enganando, porque a criação já diz que ele é grande, maravilhoso e poderoso, a lei do Senhor fala acerca disso, e a vida das pessoas ao redor. E de forma bem simples, né? Isso. Também E o texto aí, ele tem um propósito por trás, porque Jesus poderia só conversar com Zaqueu ali e não ir na casa dele. Ele seria transformado. Fica por ali mesmo. Mas o texto nos ensina um princípio que Jesus, ele quer atingir a família. Muito bem. A nossa casa. Porque é lá na nossa casa que as coisas acontecem. É lá na casa que a família de Zaqueu sabia se ele tinha defraudado alguém. É ali que as coisas aconteciam. Então, ele Jesus não queria restaurar só a alma. Ele não queria restaurar só o chefe da família. Ele queria trabalhar a família toda, né? Então essa figura de ir na casa fala da família, fala dos meus queridos, né? Jesus pode transformar alguém na rua, pode transformar alguém dentro de uma igreja,
Mas exclusivamente nesse texto, Jesus estava focando a família dele, para que a família... Nós não sabemos os outros problemas que haviam nessa família. Às vezes, por ser uma pessoa pública, muito ocupado, não parava em casa, não dava tempo para a família, não dava tempo para os filhos. E aí Jesus vai lá e ele quer então mudar todo o contexto daquela família. Então é isso que a casa aí significa, simboliza, né? Antes de passar aqui para o pastor Paulo que está pedindo para falar também, eu já quero aproveitar e lançar uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Atualizando isso então, se nós pegarmos essa fala do pastor Vanderlei e nós atualizarmos e quisermos aplicá-la na nossa vida, como é que eu faço para que essas bênçãos de Deus atinjam também a minha casa? Uma coisa interessante, quando o pastor Vanderlei estava falando, né? Eu me lembrei de um ditado, de uma expressão que o pessoal usa muito. Quando está, principalmente em situação que cada qual tem que resolver os seus problemas. Primeiro eles falam cada um com o seu quadrado, o outro eles falam cada um por si e Deus por todos. É uma expressão muito individualista, muito egoísta, né? Então cada um cuida de si, deixa que Deus cuide de todos. E na verdade a salvação de Jesus Cristo, quando o pastor Vanderlei estava falando, ela contempla a família, ela alcança a família, né? Então, mas para reforçar esse argumento mesmo de que Jesus vem, Zaqueu podia chegar e falar, não, eu já alcancei a minha salvação, conheci Jesus hoje, agora cada um se vira aí, vai atrás. Não, ele tinha a responsabilidade agora de, por meio dele, conforme eu terminei na mensagem, falando, a partir de você, é a partir de você que a salvação chega até a sua casa. É verdade. Quando nós levamos Jesus para casa, a gente começa a aplicar os princípios, né? Os ensinamentos dele em nossa casa. Aí o princípio de perdão, princípio de honestidade, e esses princípios vão sendo aplicados na nossa casa, por isso que a nossa casa vai sendo transformada. Né? Princípios de fé. E de que adianta também ser transformado e saber perdoar fora de casa se você não consegue trazer isso para dentro também, né? Então, só para resumir aqui a resposta dessa pergunta, como fazer para que as bênçãos de Deus venham sobre a minha casa? Então, de acordo com essa palavra do pastor Paulo, eu preciso ser o agente transformador, é isso? Eu preciso dar ouvidos, eu preciso querer mudar, e a partir disso eu preciso trazer essa mudança. Nós queremos às vezes mudanças na casa, pastor Luiz, mas nós sempre queremos que o outro, né? Sempre a partir do outro. Tem muita gente que nos procura, quer se aconselhar e reclama do esposo ou da esposa, ou dos filhos ou dos pais, porém, se qualquer mudança precisa acontecer na sua vida, uma transformação radical precisa ser a partir de nós. Essa semana eu estava conversando com uma senhora, estava brava, porque o marido não ia na igreja em momento algum. E é claro que eu não vou dizer o nome dela aqui. Mas ela estava brava. Eu mando meu marido ir, ele não vai. Eu mando meu marido ir, ele não vai. Aí eu falei para ela, então ao invés de mandar, por que não vai você? Aí você convida ele para ir com você, é diferente. E outra, ir para algo que ela diz que é tão bom, mas não quer para ela, é uma coisa. Agora, ir para um lugar que é tão bom, que transformou a vida da esposa, isso é outra coisa. Então, quando Deus transforma a nossa vida, aí a bênção caminha para dentro da nossa casa. É o que Zaqueu falou, né? Se alguma coisa eu tenho feito, se alguma coisa eu tenho defraudado, então sou eu. Não é o outro, né? Então vamos tentar resumir aqui de uma forma rápida, vamos dar uma resposta rápida agora a cada um dos pastores, uma frase curta. A exemplo de Zaqueu, que atitudes esse nosso ouvinte que está nos assistindo nesse momento, que atitudes alguém pode tomar no sentido de levar Jesus para dentro da sua casa, de uma forma rápida e concisa, cada um dos pastores trazendo uma palavra, pastor Vanderlei? Eu acho que você tem que abrir o seu coração e convidá-lo para entrar na sua vida, entrar no seu coração e começar a aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Eu quero destacar o aspecto da fé. Fé incondicional e única no Senhor Jesus Cristo. E só quero lembrar de Jairo também, que ele teve uma fé tremenda, foi atrás de Jesus e levou Jesus para a sua casa também. E culminou não só na bênção da ressurreição da filha, mas a salvação para a sua casa. É verdade. Então você que nos ouve, você que nos assiste, se você quer bênção de Deus para dentro da sua casa, e eu tenho certeza que você quer, entenda que Deus não quer transformar simplesmente a sua casa, Ele primeiro quer transformar a sua vida. É muito mais importante aquilo que Deus quer fazer em você do que aquilo que Deus quer fazer através de você. Eu espero que você, de acordo com essa mensagem que nós ouvimos hoje, de acordo com essa conversa que tivemos,
Eu espero que você, a partir de hoje, entenda qual é o caminho necessário para que nós possamos ter Jesus dentro da nossa casa, multiplicando as bênçãos no nosso lar. Fique conosco, daqui a pouco voltamos com o programa O Caminho da Vida, com a oração do pastor Paulo de Tarso. Não saia daí, já voltamos. Pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Falei resolver essa entrada aqui pra... Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Antes de orar, eu gostaria de mandar um abraço aos irmãos da congregação Vida Nova, né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês e dos nossos irmãos aqui da região. Convido você então, vamos orar conosco nesse momento. Pai querido e amado, eu quero que o Senhor visite nesse momento cada um dos lares, Senhor Deus, aonde esse programa está alcançando. Ó Deus, eu peço que o Senhor Jesus Cristo seja neste momento o convidado especial, mais ilustre, para ir para a casa desses que estão nos assistindo. Muitos, ó Deus, estão desesperados, desesperançados, estão, ó Deus, sem nenhuma expectativa de vida. Talvez, ó Deus, desenganados, encarcerados, desempregados, abatidos por qualquer motivo. Mas, sobretudo, há muitos que não têm esperança da salvação. Não têm segurança que, se fossem chamados à sua presença hoje, se morressem agora, não saberiam para onde vão. E eu rogo agora nesse instante, que esse que nos ouve, que o Senhor possa entrar no seu coração, que Ele escancare a porta do seu coração para o Senhor Jesus. E que a partir dele chegue a salvação em sua casa. Derrama as tuas bênçãos sobre estas vidas. Visita, Senhor, nossos ouvintes, aqueles que nos assistem. E dispensa o teu favor e a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos